Olá pessoal, meu nome é John Robert. Mais uma vez estamos aqui no canal colocando o direito em discussão. Dando continuidade aos temas da reforma trabalhista, hoje vamos falar sobre aqueles funcionários que têm alta remuneração. Na reforma, eles ficaram conhecidos também como altos empregados. Devido a ter altas remunerações, foi inserido na reforma trabalhista o parágrafo único no artigo 444, o qual tem por finalidade atribuir maior preponderância do contrato de trabalho individual feito entre a empresa e esse funcionário em relação aos demais regras que a própria empresa tem que seguir, como por exemplo o acordo coletivo e a convenção coletiva. Contudo, o parágrafo único do artigo 444 ele estipula duas exigências para o funcionário que tem uma alta remuneração ser enquadrado neste perfil. Qual seria essas? A questão de o salário pago a esse funcionário ele ser superior a 2 vezes o pagamento do teto do benefício do INSS. Por exemplo, hoje, em 2019, o INSS tem como teto o valor de R$ 5.839,45. Isso nos remete a um salário mínimo para esses funcionários de R$ 11.678,90. Ou seja, a empresa que paga um salário superior a R$ 11.678,90 para qualquer empregado, ele já poderia estar sendo enquadrado nessa categoria de altos empregados. A outra exigência que o artigo faz é justamente a necessidade de nível superior. Então, você tem um empregado que tem uma alta remuneração, mas ele não tem nível superior, ele já não pode entrar nesse enquadramento de alto empregado. Qual é a grande questão, qual é a grande vantagem da empresa em enquadrar os funcionários nessa categoria? É justamente o reconhecimento que a lei aqui traz de validade para esse contrato individual de trabalho. Ou seja, o que a empresa colocar no papel como regra para aquele contrato, ela vai ter que prevalecer, inclusive, sobre o acordo coletivo e a própria convenção coletiva da categoria que a empresa está vinculada. Isso significa dizer que a empresa vai poder dispor, ou seja, acertar com o próprio funcionário questões como jornada de trabalho, salário, prêmios, forma de registro de jornada, todas as questões que estão estipuladas, que são possíveis de negociação no artigo 611-A. Ou seja, é um artigo extenso, onde tem 15 incisos e 5 parágrafos regulamentando diversas questões que podem ser negociadas para prevalecer, inclusive, sobre a lei. Esse é a disposição do artigo 611-A. O que o parágrafo único do artigo 444 tenta fazer é dar mesma eficácia para esse contrato individual de trabalho, ou seja, dar uma maior garantia para os empregadores que esses funcionários vão ter um melhor respaldo na questão do que foi negociado. Da mesma forma, a gente tem que destacar aqui que quando se fizer esse contrato, ele não pode dispor, não pode abrir mão das próprias questões que estão inseridas no artigo 611-B, o qual é feito em contraponto ao artigo 611-A, já que ele diz o que os acordos e convenções coletivas não podem negociar, não podem dispor do contrato de trabalho. Por exemplo, lá o artigo 611-B diz que renúncia ao seguro-desemprego, isso não pode ocorrer na negociação de acordo coletivo ou convenção coletiva.
depósitos de FGTS que não vai querer, isso também não pode ser abrir mão numa negociação coletiva. Então são questões que não podem ser discutidas, não podem prevalecer num contrato de trabalho individual dos autoempregados. Essa leitura, essa observação tem que ser feita, porque quando se fizer alguma coisa que for negociado e que estiver incluído nesse artigo 611B, ele não vai poder dispor ali naquele contrato, porque tem grandes chances de ser anulado. Quanto às demais questões, eu vejo que é uma categoria menor de trabalhadores que se enquadra e tem sido aceito de forma bastante comum na Justiça do Trabalho a diferenciação desses contratos. Então, esse é um tema que ainda temos poucas decisões, porque é uma categoria de pouco ajuizamento de ações, mas é uma boa mudança que traz um pouco mais de segurança para as partes. Então, vocês, empregadores que estão contratando e que o salário fica próximo desse valor, atentem para que muitas vezes o aumento aqui de um pouco desse salário pode significar uma segurança jurídica maior lá na frente. Então esse é o tema do nosso vídeo hoje. Deixa aí seu comentário se gostou ou não. Se lembrou de alguém, compartilhe o vídeo. E principalmente deixe comentários sobre assuntos que vocês querem ouvir aqui no canal para a gente poder discutir isso. Até mais!